Como aumentar um salário mínimo usando um método simples que poucos conhecem? Se você ganha um salário mínimo, existe uma grande chance de que você esteja vivendo um ciclo que se repete todos os meses sem perceber. O dinheiro entra, você paga o básico, resolve algumas urgências, faz pequenas compras que parecem inofensivas e, quando se dá conta, já não sobra praticamente nada. E o mais frustrante é que isso acontece mesmo quando você tenta se organizar, mesmo quando promete que no próximo mês vai ser diferente. A sensação é de estar sempre um passo atrás, como se o dinheiro nunca fosse suficiente, independentemente do esforço. Mas existe algo importante que quase ninguém percebe. O problema não é apenas quanto você ganha, mas principalmente como você se comporta quando o dinheiro chega até você. Porque duas pessoas podem receber exatamente o mesmo salário e ainda assim terem resultados completamente diferentes no final do mês. Uma continua presa na sensação de escassez, enquanto a outra começa a construir estabilidade aos poucos. E essa diferença não está em sorte, nem em oportunidades especiais, mas em padrões de comportamento que foram repetidos ao longo do tempo. O que mais chama atenção é que a maioria das pessoas acredita que a solução para a vida financeira está sempre em ganhar mais, trabalhar mais horas, buscar uma renda extra, esperar uma promoção ou uma nova oportunidade. Só que isso sozinho não resolve o problema de base, porque se o comportamento continua o mesmo, o aumento de renda só amplia o mesmo padrão. O dinheiro entra maior, mas também sai mais rápido, e a sensação de falta continua existindo. Existe também um outro fator que raramente é discutido: o dinheiro não desaparece de uma vez. Ele vai sendo fragmentado em pequenas decisões ao longo do dia, da semana e do mês. Pequenos gastos, escolhas automáticas, decisões emocionais e falta de direção fazem com que o valor simplesmente se dissolva, sem que você perceba o momento exato em que isso aconteceu. E quando você percebe, já é tarde demais para corrigir aquele ciclo. A verdade é que existe um padrão invisível que separa quem vive sempre no limite de quem começa a ter controle. E esse padrão não depende de quanto você ganha, mas de como você pensa e age em relação ao dinheiro. E é exatamente isso que você vai entender neste vídeo. Não se trata de teoria complicada nem de promessas irreais. Se trata de um método simples, baseado em comportamento e consistência, que pode mudar completamente a forma como você lida com um pouco que já tem hoje. E antes de qualquer técnica ou estratégia, você precisa entender uma coisa fundamental. Existe uma armadilha silenciosa que faz o seu salário desaparecer todos os meses sem que você perceba o momento exato em que isso acontece. E é por aí que tudo começa. O segredo escondido por trás de quem vive bem mesmo, ganhando pouco. Existe um fenômeno que passa despercebido pela maioria das pessoas. Enquanto muitos acreditam que viver bem depende diretamente de ganhar mais dinheiro, existem pessoas que mesmo com um salário muito próximo do mínimo conseguem manter controle, organização e até algum nível de crescimento ao longo do tempo. Isso não acontece por acaso e muito menos por sorte. Existe um padrão de comportamento por trás disso que muda completamente a forma como o dinheiro é tratado no dia a dia. O primeiro ponto é que essas pessoas não enxergam o dinheiro como algo emocional. Elas não tomam decisões baseadas no impulso do momento, nem deixam que o sentimento de necessidade imediata determine o que vai ser feito com cada valor que entra. Existe uma espécie de distância entre o impulso e a ação. Esse pequeno espaço é o que permite decisões mais conscientes e menos destrutivas. Outro ponto importante é que existe uma percepção diferente sobre prioridade. Enquanto a maioria das pessoas mistura tudo pau que recebe e vai gastando conforme as situações aparecem. Essas pessoas já têm uma estrutura mental de organização. Mesmo sem sistemas complexos, existe uma ordem interna que define o que é essencial, o que pode esperar e o que não deve ser feito naquele momento. Isso muda completamente o resultado final do mês. O mais interessante é que não existe um grande segredo técnico aqui. O que existe é repetição de pequenos comportamentos corretos. Ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, essas pessoas ajustam pequenas partes da sua relação com o dinheiro e, com o tempo, esses ajustes começam a gerar um efeito acumulativo, que se torna visível. Enquanto isso, quem permanece preso no ciclo do aperto geralmente age de forma reativa. Cada decisão financeira acontece como resposta a um problema imediato.
Não existe planejamento antecipado, apenas resolução de situações conforme elas surgem. E esse padrão cria uma sensação constante de descontrole mesmo quando o salário não muda. A grande virada começa quando você entende que viver melhor com pouco não é sobre ganhar mais primeiro, mas sobre parar de desperdiçar o que já existe. E quando essa consciência surge, você começa a enxergar algo que antes passava despercebido. Existe uma armadilha silenciosa consumindo seu dinheiro todos os meses sem que você perceba. A armadilha invisível que faz seu salário sumir todo mês. Existe uma armadilha que não aparece como dívida, não aparece como um grande erro e nem parece perigosa no início. Pelo contrário, ela parece normal, faz parte da rotina e até dá a sensação de que tudo está sob controle. Mas é exatamente essa normalidade que faz ela ser tão destrutiva ao longo do tempo. O seu salário não some de uma vez, ele vai sendo drenado em pequenas partes que parecem inofensivas isoladamente, mas que juntas criam um impacto enorme no final do mês. Essa armadilha começa nas decisões automáticas. Você não percebe, mas grande parte do que você gasta não é decidido de forma consciente. São escolhas rápidas, feitas sem reflexão, baseadas em hábito, emoção ou conveniência. Um pequeno gasto aqui, outro ali, uma decisão que parece não ter importância, mas que se repete várias vezes. E quando você soma tudo isso, o resultado final é muito diferente do que você imaginava no começo do mês. O mais perigoso é que essas decisões não geram um alerta imediato. Você não sente um impacto na hora. Por isso, o cérebro não interpreta aquilo como um problema. É só quando o dinheiro acaba que a realidade aparece. E nesse momento já não há muito o que fazer, além de esperar o próximo ciclo começar novamente. Existe também um fator psicológico importante aqui. Quando você não tem clareza sobre para onde o dinheiro está indo, você cria a sensação de que ele simplesmente desaparece. Mas na verdade, ele foi sendo distribuído em pequenas fugas invisíveis. E como essas fugas não são monitoradas, elas continuam acontecendo sem resistência. Outro ponto crítico é que a maioria das pessoas tenta resolver isso apenas cortando gastos de forma aleatória. Só que isso não resolve a raiz do problema. Você pode cortar algumas coisas, né? Mas se o padrão de decisão continuar o mesmo, novas fugas vão surgir naturalmente em outras áreas. O problema não é o gasto em si, mas o processo que gera esse gasto. Enquanto esse padrão não for interrompido, você continuará tendo a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, mesmo que ele aumente, porque o fluxo continua desorganizado, sem direção clara e sem controle real. E é justamente esse padrão invisível que abre caminho para o próximo erro, que muita gente comete quando tenta melhorar de vida sem aumentar a renda. O maior erro de quem tenta melhorar de vida sem aumentar a renda, quando a maioria das pessoas percebe que o dinheiro não está rendendo, o primeiro impulso quase sempre é o mesmo: tentar resolver tudo cortando gastos. Parece a atitude mais lógica, mais responsável e até mais disciplinada. Só que existe um problema profundo nessa abordagem que quase ninguém percebe no início. Ela trata o sintoma, mas não corrige a causa. O erro começa quando a pessoa entra em um modo de restrição sem estratégia. Ela começa a dizer não para tudo. Evita qualquer gasto que não pareça essencial e tenta controlar cada detalhe de forma rígida. No começo, até parece funcionar. Existe uma sensação de controle, de esforço, de mudança, mas com o passar do tempo, esse comportamento começa a gerar desgaste mental e emocional. O problema é que cortar gastos sem direção não cria estrutura, apenas pressão. E pressão constante gera um efeito contrário ao esperado. A pessoa começa a se sentir limitada, privada e cansada de tentar manter um controle que não traz resultados claros. E é exatamente nesse ponto que acontece o efeito rebote. Depois de um período de restrição, o comportamento volta ao padrão antigo, muitas vezes ainda mais intenso. Outro ponto importante é que economizar sem um plano definido não muda o destino do dinheiro. Você pode até gastar menos em algumas áreas, mas se não houver uma estrutura clara para onde esse dinheiro vai, ele simplesmente continua sem função. Ele apenas deixa de sair de um lugar e passa a sair de outro, mantendo o mesmo ciclo de desorganização. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas dizem que já tentaram economizar e não funcionou. Na verdade, elas não falharam na intenção, mas na estratégia. Falta direção, falta método e falta consistência no uso
do que foi economizado. Existe também um erro psicológico por trás disso. Quando a pessoa foca apenas em cortar, ela entra em um estado de escassez mental. Tudo começa a parecer caro, tudo parece difícil e cada decisão financeira se torna pesada. Isso reduz a capacidade de pensar com clareza e aumenta a impulsividade ao longo do tempo. E é por isso que apenas reduzir gastos não resolve o problema de quem ganha pouco. Sem um sistema de organização e sem uma nova forma de lidar com o dinheiro, o resultado continua o mesmo, apenas com mais esforço envolvido. E isso leva diretamente a uma outra crença ainda mais perigosa, que parece solução, mas na prática mantém a pessoa no mesmo lugar. Por que trabalhar mais não vai resolver sua situação financeira? Existe uma crença muito forte que foi repetida por gerações inteiras. Se o dinheiro está curto, a solução é trabalhar mais, fazer horas extras, buscar uma renda adicional, se esforçar mais do que antes. Essa ideia parece correta na superfície, porque dá a sensação de ação imediata e esforço direto. Mas quando você observa o resultado real ao longo do tempo, percebe que ela não resolve o problema central. O ponto principal é simples, mas ignorado pela maioria. Se o padrão de uso do dinheiro continua o mesmo, aumentar a renda apenas acelera o mesmo ciclo. O dinheiro entra mais rápido, mas também sai mais rápido. O comportamento não muda, então o resultado também não muda. O problema não é a quantidade de dinheiro, mas a forma como ele é conduzido dentro da sua rotina. Trabalhar mais também cria um efeito colateral importante. Quando você aumenta o esforço físico e mental, sua energia para tomar decisões conscientes diminui. Isso faz com que você fique ainda mais vulnerável a decisões automáticas, impulsivas e emocionais. E isso reforça exatamente o padrão que já estava te prejudicando. Outro ponto que quase ninguém considera é o limite humano. Tempo e energia não são infinitos. Se sua estratégia depende exclusivamente de trabalhar mais para resolver sua vida financeira, você está criando um modelo que não é sustentável. Em algum momento, esse modelo chega ao limite e começa a gerar desgaste em vez de progresso. E existe ainda um detalhe psicológico importante. Quando a pessoa começa a ganhar um pouco mais através de esforço extra, ela tende a relaxar no controle financeiro. Ela sente que merece gastar um pouco mais, ou que agora tem espaço para compensações. Isso faz com que o aumento de renda seja neutralizado pelo aumento de gastos. O resultado disso tudo é um ciclo que se repete. Mais esforço, mais renda, mais gastos, mesma situação. E isso cria a falsa impressão de que o problema é sempre a falta de dinheiro, quando na verdade o problema é a ausência de um sistema de gestão. Enquanto esse sistema não existir, trabalhar mais será apenas uma forma de adiar o problema, não de resolvê-lo. E é exatamente por isso que existe um método simples, baseado em organização e comportamento, que muda completamente essa lógica. O método simples, que multiplica seu dinheiro sem você perceber. Agora você entra em um ponto decisivo de tudo isso, porque existe uma forma de lidar com o dinheiro que muda completamente o resultado final. Mesmo quando o valor que você recebe continua o mesmo. Não depende de ganhar mais, não depende de sorte e não depende de uma grande mudança na sua vida. Depende apenas de uma reorganização simples, mas extremamente poderosa. Esse método começa com uma mudança de mentalidade. Em vez de ver o dinheiro como algo que precisa ser gasto conforme as necessidades aparecem, você passa a ver como um recurso que precisa ser direcionado antes de qualquer decisão. Isso significa que o dinheiro deixa de ser reação e passa a ser planejamento. E essa simples mudança altera toda a dinâmica. O princípio central é que cada valor que entra precisa ter uma função definida antes de ser utilizado. Isso elimina o improviso, que é justamente onde a maior parte das perdas acontece. Quando você não define um destino para o dinheiro, o ambiente e as emoções fazem isso por você, e geralmente fazem da pior forma possível. Esse método também cria uma separação natural entre o que é sobrevivência e o que é construção. A maioria das pessoas mistura tudo em uma única massa de dinheiro e vai usando conforme a necessidade aparece. Já quem começa a aplicar esse princípio, organiza mentalmente cada parte, mesmo que de forma simples, criando clareza sobre o que é essencial e o que pode ser direcionado para algo maior. Com o tempo, isso gera um efeito muito importante. Você começa a perceber que não é necessário ganhar muito para começar a ter controle. O controle vem da organização, não do valor
absoluto. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua própria situação financeira. Outro ponto fundamental é que esse método reduz drasticamente as decisões impulsivas. Quando o dinheiro já tem um destino, você não precisa decidir o tempo todo o que fazer com ele. Isso reduz o desgaste mental e evita erros repetitivos que drenam seu saldo ao longo do mês. E o mais interessante é que, mesmo com valores pequenos, quando esse processo é repetido com consistência, ele começa a gerar um acúmulo invisível. No início parece pouco, quase irrelevante, mas com o tempo, esse acúmulo começa a criar uma base que antes não existia. E é exatamente esse acúmulo que dá origem a um princípio ainda mais poderoso, que mostra como pequenas ações podem gerar resultados muito maiores do que parecem. A regra dos pequenos movimentos que criam grandes resultados. Existe uma regra que governa praticamente todos os resultados financeiros de longo prazo, mas que quase ninguém leva a sério no começo. Ela é simples demais para parecer importante e talvez por isso seja ignorada. Essa regra diz que não são grandes decisões isoladas que mudam sua vida, mas sim pequenos movimentos repetidos com consistência ao longo do tempo. No início, essas pequenas ações parecem irrelevantes. Guardar um valor pequeno, evitar um gasto específico, ajustar uma escolha simples no dia a dia. Nada disso parece capaz de mudar sua realidade financeira de forma significativa. Mas o que você não percebe é o efeito acumulativo que está sendo construído em silêncio. Cada pequena decisão correta funciona como uma peça que se encaixa em uma estrutura maior. Sozinha, ela não parece ter força, mas quando repetida, ela começa a criar estabilidade. E estabilidade é o que separa quem vive no caos financeiro de quem começa a ter controle. O problema é que o mesmo princípio funciona no sentido contrário. Pequenos erros repetidos diariamente criam um impacto negativo profundo ao longo do tempo. Um gasto aqui, outro ali, uma decisão sem planejamento, uma compra por impulso. Nenhuma dessas ações isoladamente parece grave, mas juntas elas formam um padrão que mantém a pessoa presa. O mais perigoso é que esse processo é lento. Ele não gera alerta imediato. Por isso, muitas pessoas acreditam que nada está acontecendo. Só que enquanto a percepção demora, o resultado vai sendo construído de forma constante. Quem começa a mudar sua realidade entende que não precisa transformar tudo de uma vez. Precisa apenas ajustar pequenas partes do comportamento financeiro e repetir isso com disciplina. E é isso que com o tempo cria uma diferença real entre estagnação e crescimento. Esse princípio também muda a forma como você enxerga progresso. Em vez de esperar mudanças rápidas, você começa a valorizar a consistência. E quando isso acontece, você para de desistir cedo demais, porque entende que o resultado não aparece no início, mas sim no acúmulo. E quando você entende o poder desses pequenos movimentos, surge uma necessidade ainda mais prática: dar direção clara para cada valor que entra na sua vida. Como dar função para cada real que entra na sua mão? Existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e realmente ter controle sobre ele. A maioria das pessoas apenas recebe e gasta, como se o dinheiro fosse algo fluido, sem necessidade de organização. Mas quem começa a mudar sua realidade financeira entende que cada real precisa ter uma função clara antes mesmo de ser usado. Quando o dinheiro não tem função, ele entra em um estado de desorganização automática. Ele começa a ser direcionado por urgências, emoções e pequenos impulsos do dia a dia. E nesse processo, você perde completamente a noção de onde ele foi parar. O resultado final é sempre o mesmo: sensação de que o dinheiro sumiu sem explicação. Dar função para cada real significa mudar esse padrão. Significa decidir antes de qualquer gasto qual é o papel daquele dinheiro dentro da sua vida. Parte dele vai para o que mantém sua sobrevivência, outra parte para a estabilidade e outra, mesmo que pequena, para a construção de algo maior. Essa divisão simples já altera completamente o comportamento financeiro. O mais importante aqui não é o valor, mas a clareza. Quando existe clareza, você para de agir no impulso. Você já sabe que cada parte do dinheiro tem um destino, então as decisões deixam de ser emocionais e passam a ser estruturais. Isso reduz drasticamente desperdícios invisíveis que acontecem todos os meses sem percepção. Outro ponto fundamental é que essa função não precisa ser complexa. O erro de muitas pessoas é achar que organização financeira ela exige sistemas complicados. Na realidade, o que muda tudo
é a consistência em manter uma lógica simples repetida ao longo do tempo. Quando você começa a aplicar isso, algo interessante acontece. Você passa a enxergar o dinheiro de forma mais consciente. Pequenos valores ganham importância porque você entende o papel que eles têm dentro do todo. Isso muda sua relação com gastos e cria uma sensação de controle que antes não existia. E quando esse controle começa a se estabilizar, você percebe que o problema não está mais em quanto você ganha, mas em como você lida com o que já entra na sua mão todos os meses. Mas ainda existe um fator que pode quebrar todo esse processo. Mesmo quando tudo parece estar organizado, o poder do controle emocional nas suas decisões financeiras. Se existe um fator que consegue destruir qualquer estratégia financeira, mesmo a mais organizada, esse fator é a emoção no momento da decisão. A maior parte dos erros que você comete com dinheiro não acontece por falta de conhecimento, mas por impulso. E esse impulso quase nunca parece perigoso na hora em que acontece. As decisões financeiras mais prejudiciais geralmente vêm disfarçadas de pequenas justificativas. Você está cansado, então merece gastar um pouco. Você está estressado, então precisa aliviar a tensão. Você teve um dia difícil, então sente que deve se recompensar. Cada uma dessas justificativas parece lógica no momento, mas juntas elas criam um padrão que drena seu dinheiro silenciosamente. O controle emocional não significa eliminar sentimentos, mas impedir que eles comandem suas ações financeiras. Existe uma diferença importante entre sentir vontade de gastar e agir automaticamente por causa dessa vontade. Esse pequeno intervalo entre impulso e decisão é onde a mudança real acontece. Quando você não tem controle emocional, cada situação externa passa a influenciar sua vida financeira. Um dia ruim vira gasto, uma frustração vira compra, um momento de ansiedade vira decisão impulsiva, e isso transforma o dinheiro em algo instável, impossível de ser mantido sob controle por muito tempo. Por outro lado, quando você desenvolve esse controle, algo muda profundamente. Você começa a perceber que nem toda vontade precisa virar ação imediata. E essa percepção reduz drasticamente desperdícios que antes pareciam normais. O simples ato de esperar alguns minutos antes de decidir já altera completamente o resultado. Outro ponto importante é que o controle emocional não elimina o prazer de gastar, mas coloca ele no lugar certo. Em vez de ser uma resposta automática ao sentimento, ele passa a ser uma escolha consciente dentro de um planejamento maior. E quando essa mudança acontece, você começa a notar algo diferente. O dinheiro deixa de ser drenado por impulsos e começa a permanecer sob seu controle por mais tempo. Isso cria espaço para ajustes mais inteligentes que podem gerar resultado já nos próximos ciclos financeiros. O ajuste simples que pode sobrar dinheiro já no próximo mês. Existe um ajuste simples que, quando aplicado com consistência, começa a mudar o resultado do seu mês de forma mais rápida do que a maioria das pessoas imagina. Não é um truque, não é uma estratégia complexa e não depende de ganhar mais dinheiro. Depende apenas de uma mudança no momento em que você toma decisões financeiras. O principal erro da maioria das pessoas é decidir o que fazer com o dinheiro somente depois que ele já começou a ser gasto. Nesse ponto, tudo vira reação. Você paga contas, resolve imprevistos, faz pequenas compras e quando percebe, já não há mais espaço para organização. O dinheiro já seguiu o fluxo natural do caos. O ajuste começa quando você inverte essa lógica. Em vez de decidir ao longo do mês, você decide no início. Assim que o dinheiro entra, ele já precisa ser dividido mentalmente ou fisicamente em categorias claras. O que é essencial, o que é necessário e o que pode ser direcionado para algo maior. Essa simples mudança reduz drasticamente o desperdício invisível. Outro ponto importante é criar barreiras simples entre essas categorias. Quando tudo fica junto, a tendência natural é misturar tudo. Mas quando existe separação, mesmo que básica, você começa a sentir mais clareza sobre cada decisão. Isso diminui o gasto impulsivo porque você passa a enxergar o impacto real de cada escolha. Esse ajuste também cria um efeito psicológico poderoso. Quando você vê que existe um valor reservado para cada finalidade, você automaticamente começa a respeitar mais o dinheiro. Isso muda o comportamento sem precisar de esforço constante, porque o ambiente começa a trabalhar a seu favor. E o mais interessante é que, em poucos ciclos, você começa a perceber
pequenas sobras. Não são valores grandes no início, mas são consistentes. E essas sobras são o primeiro sinal de que o controle está começando a funcionar de verdade. Só que esse resultado inicial ainda é apenas o começo de um processo maior. Porque quando essas pequenas sobras começam a se repetir, algo mais profundo começa a acontecer no seu comportamento financeiro. O efeito acumulativo que transforma pouco em muito. Existe um ponto no processo financeiro que quase ninguém percebe no início. Ele não chama atenção, não gera empolgação imediata e nem parece significativo quando acontece pela primeira vez. Mas é exatamente esse ponto que separa quem continua no mesmo lugar de quem começa a mudar de realidade. Quando pequenas sobras começam a aparecer de forma consistente, o cérebro tende a ignorar isso no começo. Parece pouco demais para fazer diferença, mas o que você não vê é o acúmulo silencioso acontecendo por trás disso. Cada pequena sobra, cada decisão correta repetida, cada mês levemente melhor do que o anterior começa a construir uma base invisível. Esse efeito acumulativo não depende de grandes saltos. Ele depende de repetição. E a repetição cria uma curva de crescimento que no início é quase imperceptível, mas com o tempo começa a acelerar. O que antes parecia estagnação, de repente começa a se transformar em progresso real. O mais importante aqui é entender que o resultado não vem de uma única ação correta, mas da soma de muitas pequenas ações alinhadas. Quando você mantém o mesmo comportamento financeiro de forma consistente, o resultado deixa de ser aleatório e passa a ser previsível. Por outro lado, quando essa consistência não existe, o efeito também acontece. Só que ao contrário, pequenos erros repetidos criam um acúmulo negativo, que mantém a pessoa presa no mesmo ciclo por anos sem perceber. A grande virada acontece quando você para de buscar mudanças imediatas e começa a respeitar o processo de acúmulo. Nesse momento, você entende que o crescimento financeiro não é um evento, mas um processo contínuo de construção. E quando essa mentalidade se consolida, você começa a perceber uma diferença clara entre dois tipos de pessoas. Aquelas que continuam presas no mesmo padrão e aquelas que começam, aos poucos, a mudar de posição na vida financeira. O que diferencia quem continua preso de quem começa a crescer? Existe uma diferença fundamental entre duas pessoas que vivem situações financeiras parecidas, mas têm resultados completamente opostos com o passar do tempo. E essa diferença não está no salário, não está nas oportunidades e nem nas circunstâncias externas. Está no comportamento diário diante do dinheiro. Quem continua preso geralmente vive um ciclo de reação. Tudo acontece depois que o problema aparece. O dinheiro entra, os gastos surgem. As decisões são tomadas no impulso e o mês termina sempre com a mesma sensação de repetição. Mesmo quando existe esforço, esse esforço não é sustentado por um sistema e por isso não gera transformação real. Já quem começa a crescer financeiramente não depende de reação, mas de estrutura. Existe uma forma mínima de organização que guia as decisões antes que elas aconteçam. Isso muda completamente o resultado, porque elimina grande parte do improviso que destrói o controle financeiro da maioria das pessoas. Outro ponto que diferencia esses dois perfis é a relação com constância. Quem fica preso geralmente depende de motivação. Começa com força, mas abandona quando não vê resultado rápido. Já quem evolui entende que resultado financeiro não responde à emoção do momento, mas à repetição do comportamento correto ao longo do tempo. Essa repetição cria uma vantagem invisível, enquanto um continua tentando resolver tudo de uma vez. O outro está apenas mantendo pequenas decisões consistentes que juntas constroem uma nova realidade. E essa diferença só fica clara depois de um certo tempo, quando os resultados começam a se afastar de forma evidente. Existe também uma diferença na forma de enxergar erros. Quem continua preso vê o erro como fracasso e desiste facilmente. Quem cresce o erro como ajuste de rota e continua mesmo assim. Isso mantém o processo ativo, mesmo quando não é perfeito. E quando você observa esses dois padrões de perto, fica claro que não é inteligência nem sorte que define o resultado, mas sim a forma como cada pessoa lida com consistência e estrutura. Só que existe um risco escondido nesse processo. Mesmo quando a pessoa começa a acertar, um único comportamento pode fazer ela perder tudo o que construiu até aqui. O erro silencioso que pode fazer você voltar para o zero. Existe um erro que não parece perigoso no começo. Pelo contrário, ele costuma aparecer justamente quando as coisas começam a melhorar.
É nesse momento que a pessoa sente que está no controle, que já entendeu o processo e que finalmente está saindo do aperto. E é exatamente essa sensação que abre espaço para o maior retrocesso financeiro. Esse erro, ele é relaxar o sistema no momento em que ele começa a dar resultado. Depois de alguns meses de pequenas melhorias, a pessoa começa a flexibilizar regras que antes eram importantes, pequenas exceções viram hábito, pequenos desvios viram normalidade, e aos poucos o padrão que estava sendo construído começa a se desfazer sem que ela perceba. O problema não é melhorar. O problema é abandonar a estrutura que gerou a melhora. Quando isso acontece, o dinheiro volta a ser guiado por impulso, e tudo o que foi construído começa a perder força. O resultado não desaparece de um dia para o outro, ele vai sendo corroído aos poucos. Outro fator importante é a falsa sensação de segurança. Quando a pessoa vê pequenas sobras ou algum controle inicial, ela acredita que já resolveu o problema. Isso faz com que ela reduza a disciplina justamente no momento em que deveria reforçá-la. E esse é o ponto mais crítico de todo o processo. Quem realmente evolui entende que consistência depois do progresso é ainda mais importante do que no início, porque é nessa fase que a maioria das pessoas relaxa e volta ao padrão antigo. A diferença entre crescer de forma contínua e voltar ao zero está exatamente nesse momento. Esse erro é silencioso porque não gera impacto imediato, ele não parece destrutivo no começo, mas com o tempo ele reativa todos os hábitos antigos que estavam sendo controlados e o ciclo volta a se repetir. E quando isso acontece, a pessoa percebe que não basta começar a acertar, é preciso sustentar o acerto até que ele se torne parte natural da vida. Como criar um novo padrão mental de riqueza mesmo ganhando pouco? Chega um momento em que a mudança não é mais sobre técnica, nem sobre estratégia financeira, é sobre identidade, porque enquanto você continuar se enxergando como alguém que ganha pouco e precisa se virar, suas decisões vão continuar seguindo esse mesmo padrão, mesmo quando você tenta fazer diferente. Criar um novo padrão mental começa com uma mudança na forma de interpretar a sua própria realidade. Em vez de olhar para o salário como um limite fixo, você começa a enxergar como um ponto de partida, não como algo que define até onde você pode ir, mas como algo que pode ser reorganizado, direcionado e melhorado ao longo do tempo. Esse processo não acontece de forma instantânea, ele é construído através de repetição consciente. Cada decisão financeira diferente do automático reforça uma nova forma de pensar, e com o tempo, isso deixa de ser esforço e passa a ser natural. Você não precisa mais se forçar tanto, porque o comportamento começa a mudar junto com a sua percepção. Outro ponto essencial é entender que mentalidade não é pensamento positivo, não é sobre acreditar que tudo vai melhorar sem ação. É sobre mudar o que você faz repetidamente, principalmente nos momentos em que seria mais fácil voltar ao padrão antigo. É nesse ponto que a nova identidade começa a se formar de verdade. Quando esse novo padrão começa a se consolidar, você percebe uma mudança interna importante. O dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ser direcionamento. Você não reage mais apenas ao que acontece. Você começa a planejar o que quer que aconteça. E quando essa transformação interna se estabiliza, ela naturalmente prepara o caminho para uma virada maior, que não depende mais de entender o processo, mas de decidir aplica, load, forma definitiva. A virada que pode mudar sua vida financeira a partir de hoje, existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa em que tudo pode começar a mudar, mas não por causa de um aumento de salário ou de uma oportunidade inesperada. A mudança real começa quando a forma de pensar e agir com o dinheiro finalmente se alinha com aquilo que você já entendeu, mas ainda não aplicou de forma consistente. Essa virada não acontece de forma explosiva. Ela começa de maneira simples, quase discreta, em uma decisão diferente no meio do mês, em uma escolha mais consciente, em uma pequena interrupção do automático. O que parece pequeno no início é exatamente o que constrói algo maior ao longo do tempo. O ponto central dessa virada é parar de apenas reagir ao dinheiro e começar a conduzir o dinheiro. Isso significa assumir o controle das decisões antes que elas sejam tomadas por impulso, hábito ou emoção. Quando isso acontece,
o dinheiro deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que você direciona. O mais importante aqui não é a perfeição, não é acertar tudo de primeira, é a continuidade, porque é a repetição de pequenas decisões corretas que criam uma nova realidade financeira. Não existe transformação instantânea, existe construção constante. E quando você entende isso de forma clara, algo muda dentro de você. Você percebe que não precisa de mais tempo, nem de mais sorte, nem de um cenário diferente. Você precisa apenas começar a agir de forma diferente a partir de agora, mesmo que em pequenas coisas. A verdadeira virada acontece quando você para de esperar o momento ideal e começa a construir resultado com o que já tem em mãos. É nesse ponto que a vida financeira deixa de ser um ciclo repetido e começa a se tornar um processo de evolução. E tudo isso começa hoje, com a primeira decisão consciente que você escolher não adiar mais.